Olá pessoal, muito bem, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Voltamos então com a nossa aula, com a continuação do nosso roteiro de aprendizagem 3, que conforme eu já lhes informei no vídeo anterior, que foi estabelecido pela Secretaria de Educação de Mairink em parceria com os professores de matemática, daqui da nossa rede. Dessa feita a gente vai falar um pouquinho sobre raízes de uma equação de segundo grau. Lembrando que o que determina que uma equação é ou não do segundo grau, já falei isso no vídeo anterior, é exatamente o expoente, Se o expoente é 2, a equação é do segundo grau. Se o expoente é 1, a equação é do primeiro grau. Então assim, nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como solucionar uma equação do segundo grau, ou seja, como encontrar a raiz ou a solução. Lembrando que, por ser uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes, ou seja, duas soluções, Eu coloquei alguns exemplos aqui para que a gente possa trabalhar e entender melhor esse assunto. O que é importante lembrar é que toda e qualquer equação do segundo grau possui dois valores que são solução dela. Certo? Equação de terceiro grau, 3 valores. E assim por diante. Bom, os exercícios que vão aparecer para vocês aí resolverem no roteiro de aprendizagem são meio que parecidos com esses que eu vou trabalhar com vocês durante a aula de agora. Então, assim, prestando bem atenção na aula, dá para resolver tranquilo, dentre outros que vocês podem pesquisar aí, para estar aprendendo melhor. Então vamos lá, verificar se os números 2, 3 e 7 são raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Ou seja, a pergunta é, quais desses números aqui, quando eu substituir no lugar de x, o resultado do lado direito vai ser 0? Essa é a pergunta, trocando em miúdos, A pergunta é, se eu substituir alguns desses valores aqui no lugar de x, o resultado aqui vai ser 0? Se o resultado for 0, é raiz, ou seja, é solução. Se o resultado não for 0, não é solução. É simples e objetivo. Então vamos primeiro vamos pegar o 2 primeiro? Então vamos fazer como se o x fosse igual a 2. O que faremos nós? Onde eu encontrar a letra x, eu vou substituir por 2. Então vai ficar 2² menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2², 4. 5 vezes 2, 10. Mais 6 igual a 0. 6 mais 4 dá 10. Menos 10 igual a 0. 10 menos 10 dá 0. 0 é igual a 0. Opa! Portanto, isso aqui é verdade. Ou seja, 2 é raiz dessa equação. Porque ao substituir por 2, o resultado deu 0. Vamos ver se isso ocorre para as outras? Vamos substituir o 3 agora. Vamos lá. X igual a 3. Vamos lá. Então vai ficar 3² menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. Tem que ser igual a 0. Então vai ficar 9. 3² dá 9, porque é 3 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 6 igual a 0. 9 mais 6 dá 15. 15 menos 15 dá 0. 0 é igual a 0. Opa! Então, x igual a 3 também é verdade. Ou seja, o 3 também é uma raiz dessa equação. Observe que o 2 e o 3 já são raízes. Agora, vamos verificar se o 7 é raiz? Então, vamos substituir por 7. Vai ficar x igual a 7. Então, eu teria 7² menos 5 vezes 7 mais 6 tem que ser igual a
zero. 7 ao quadrado dá 49, menos 5 vezes 7 dá 35, mais 6 igual a zero. 49 mais 6 dá 55, menos 35 igual a zero. 55 menos 35 dá 20 igual a zero. 20 é igual a zero? Não, professor. Então, nesse caso aqui, ela é falsa, ou seja, 7 não é raiz dessa equação, porque não deu zero igual a zero. Vocês viram que não é difícil de compreensão, né? Vou fazer mais um exemplo para vocês e fechamos. Bom, pessoal, agora a gente continua resolvendo, vou resolver mais um com vocês. Letra B. Lembrando que esses tipos de exercícios que eu estou resolvendo com vocês são exercícios que constam do roteiro de aprendizagem aí para que vocês possam resolver. Quais os números reais que satisfazem a equação x² menos 25? Ou seja, qual é a pergunta que ele está fazendo? Traduzindo, qual é a pergunta? Qual é o valor de x que quando eu substituir aqui, o resultado dê zero? É exatamente essa a pergunta. Qual é o valor de x que quando eu substituir aqui, o resultado dê zero? Observe que está na cara que se eu substituir aqui por 5, 5 elevado a 2 não é 25? 25 menos 25 dá zero. Então observe. Se eu fizer x igual a 5, vai ter 5 ao quadrado menos 25 é igual a zero. 25 menos 25 é igual a zero, ou seja, zero é igual a zero. Mas e se eu substituir também, gente, por menos 5? Observe, menos 5 ao quadrado menos 25 é igual a zero. Menos 5 ao quadrado, qualquer número elevado a expoente par, mesmo que seja negativo, o resultado será positivo. Portanto, 25 menos 25 é igual a zero, zero é igual a zero. Então, quais são as soluções dessa equação? As soluções, ou quais são os números que satisfazem essa equação? 5 e menos 5. São dois números. Tanto o 5 quanto o menos 5. Vocês viram que, para que seja verdade, eu teria que ter dois números mesmos. Porque se eu não tivesse dois números, eu não teria a solução de uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, ela exige dois números como solução. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, resolução de equações do segundo grau incompletas. Eu vou dividir em duas partes. Então, primeira parte, o primeiro caso, quando eu tenho lá ax² mais c. Ou seja, está faltando o b. Como é que eu vou resolver uma equação, ou seja, como é que eu vou encontrar as raízes nessa equação quando estiver faltando o elemento b? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Então, eu tenho lá 4x² menos 36 igual a zero. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou resolver usando o mesmo parâmetro de quando eu resolvi as equações de primeiro grau. Eu vou passar quem não tem letra para um lado e quem tem letra para o outro lado. Então, vai ficar lado esquerdo e lado direito. Lembrando que essa é a forma de resolução da equação do segundo grau desse tipo, tá? Desse tipo. Esquece as outras por enquanto, tá? É somente dessa forma. Então, vou ter 4x² é igual, muda o 36 de lado, então ele vai ficar mais 36. Lembrando que o mais nem precisa colocar, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter x² igual a 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9, correto? Olha lá, fiz a divisão. Agora, observe que eu ainda tenho aqui o x elevado ao quadrado. Então, a gente vai pensar.
Qual é a propriedade inversa da potência? Não é a raiz quadrada? Então, eu vou tirar da potência aqui e vou jogar na raiz aqui. Quando eu fizer isso, gente, eu vou colocar duas soluções. Mais ou menos raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, observe que qual é a solução dessa primeira equação do segundo grau aqui? A solução é, S de solução é menos 3 e mais 3. Essa é a solução para essa equação. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu substituir o x por 3, o resultado aqui vai dar 0. E se eu substituir o x por menos 3, o resultado aqui também vai dar 0. Tranquilo? Dúvida, volta o vídeo, vê novamente para que vocês possam entender. Aqui, 7x² menos 21. Vamos lá, mesma coisa, mesmo procedimento. Letra para um lado, quem não tem pro outro. Então vai ficar assim. 7x², mudou de lado, gente, obrigatoriamente eu tenho que mudar o sinal. Então vai ficar 21. Está multiplicando, passa fazendo a divisão. Então vai ficar x² é igual a 21 dividido por 7. Quanto dá 21 dividido por 7? X² é igual a 3, certo? Então 21 dividido por 7 dá 3. Observe aqui que sobrou o quadrado, então a gente vai aplicar o que eu acabei de falar para vocês anteriormente, a propriedade inversa da potência, que seria a raiz. Então eu teria aqui x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Professor, precisa encontrar a raiz exata de 3? Não necessariamente. Então quem seria o nosso conjunto solução aqui? Conjunto solução menos raiz de 3 e mais raiz de 3. O que quer dizer isso, gente? Se eu substituir aqui por mais raiz de 3, o resultado dá 0. Se eu substituir aqui por menos raiz de 3, o resultado dá 0 também. Ok? Aqui, esse exercício C, ele é um exercício que tem uma particularidade. Observe. Então, eu vou ter aqui x² igual a menos 9. Mudou, muda de lado 9. Igualzinho o mesmo procedimento anterior. Tal quadrado, eu vou passar na raiz. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de menos 9. Observe que, nesse caso, eu não tenho solução para a raiz quadrada de número negativo. Se vocês observarem o vídeo anterior ou os vídeos anteriores do roteiro de aprendizagem 2, vocês vão lembrar que nós falamos sobre propriedades de raízes e que eu não tenho solução para a raiz quadrada de número negativo. Portanto, o conjunto solução aqui é vazio, porque isso aqui não pertence ao conjunto dos reais, tá? Pelo fato dele não pertencer ao conjunto dos reais, a solução é vazio. Ou seja, deu negativo dentro da raiz quadrada, a solução é vazio. Muito bem. Aqui, mesma coisa, x² menos 90 igual a 31. Eu vou mudar o 90 de lado, então vai ficar x² igual a 31 mais 90. Por que mais 90? Mudou de lado, muda o sinal. Então vai ficar x² igual a 121, que é a soma. Então x² é igual a mais ou menos a raiz de
121. Tanto para mais quanto para menos. Vocês viram que nesse primeiro caso, quando falta o elemento b, né? Eu sempre tenho duas raízes iguais, porém com sinais diferentes? Guarda isso, raiz igual, porém com sinais diferentes. Então eu tenho aqui que x é igual a mais ou menos a raiz de 121, que é 11. Conjunto solução aqui é menos 11 e mais 11. Fechamos a primeira parte. E vamos para a segunda parte, caminhando já para o encerramento da aula. Muito bem, gente. Segundo caso agora. O segundo caso é quando eu tenho ax² mais bx igual a zero. Observe que eu não tenho o elemento c. Como é que eu vou resolver ou como é que eu vou encontrar as raízes? Professor, quantas raízes tem? Continua tendo duas raízes, certo? Segundo grau. Aqui, gente, a gente vai usar uma estratégia que a gente chama de colocar em evidência, tá? Os termos semelhantes. Então, vamos lá. Como é que a gente coloca em evidência? Bate o olho no exercícios e vamos pensar. Quais são ou qual é a letra que está repetindo? Não é o x? Observe que o x está repetindo. Ó. Tem uma, duas vezes. Então, ao invés de escrever isso, eu vou escrever de uma outra forma. Vai ficar assim, ó. X para fora, abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar x menos 7 igual a zero. Observem que escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Por quê, professor? Olha lá. Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 7, 7x. Vocês viram que é exatamente a mesma coisa? Só que isso vai me facilitar encontrar as raízes. Então, a primeira raiz dessa equação, ela sempre sai daqui, gente, ó. Sempre vai sair dessa extremidade. X igual a zero. Então, a primeira raiz, x igual a zero. E a segunda raiz, sai daqui. X menos 7 igual a zero. Muda o 7 de lado, x é igual a 7. Portanto, o conjunto solução é 0 e o 7. Nesse tipo de caso aqui, gente, sempre uma das raízes vai ser 0, tá? Guardem isso. Em todos os casos onde eu tiver o elemento A e o elemento B, uma das raízes é 0. Já é mais fácil de achar, né? Veja um exemplo B aqui. Ó, quem está repetindo? X. Então, vou colocar em evidência. Vai ficar x, dentro do parênteses, 3x menos 4. Observem que, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, eu tenho a mesma coisa. X vezes 3x dá 3x ao quadrado. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Certo? É a mesma coisa. Conforme eu já falei anteriormente, a primeira raiz sai daqui. Então, x é igual a 0. E a segunda raiz sai daqui. 3x menos 4 igual a 0. Muda o 4 de lado, então vai ficar 3x igual a mais 4. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 4 dividido por 3. Quem é o conjunto solução? 0 e 4 terços. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu substituir aqui o 0, o resultado vai dar 0. E se eu substituir aqui o 4 terços, o resultado também vai dar 0. Belezinha? Vocês viram que não é tão difícil.
Um detalhe importante, gente, é que nos exercícios que vocês têm aí do roteiro de aprendizagem, nem sempre a equação vem montada. Então, há alguns casos que vocês vão ter que montar a equação, fazendo aquela forma que eu mostrei para vocês lá no início da aula, tá bom? Muito bem. Aí no roteiro de aprendizagem de vocês, tem também vários exercícios envolvidos em situações problema. Por isso eu coloquei um exemplo aqui. Qual é o número? Então vamos lá. Um número, toda vez que vocês lerem um exercício, um problema, que não dá um valor ou não dá um número para vocês, chamem esse número de X, tá? Ele deixa uma dúvida no número. Ó. Um número real. Que número é esse? Eu não sei. Então quando eu desconheço, eu chamo ele de X. Um número real é tal que o dobro de seu quadrado é 7. Então, que número é esse? Eu não sei qual é, mas eu sei que o dobro dele ao quadrado. Então, ó, vou chamar esse número de x. O dobro de seu quadrado, então, seria 2x ao quadrado. Ó. O dobro de seu quadrado é igual a 7. Qual é esse número? Ó, o dobro de seu quadrado é igual a 7. Ó, repito, o dobro de seu quadrado. Como são problemas que envolvem equação de segundo grau, é óbvio que todos os exercícios vão vir nessa formulação. Então, aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar x quadrado igual a 7 dividido por 2. Tá ao quadrado aqui, eu vou passar na raiz, então vai ficar x é igual a mais ou menos, não esquece desse detalhe, a raiz quadrada de 7/2. Que número é esse? Então esse número pode ser, ó, o número é mais raiz de 7/2, ou vou colocar primeiro menos raiz de 7/2 ou mais raiz de 7/2. Tanto um quanto o outro serve como solução. Pois bem, gente, encerramos então essa primeira parte dos nossos estudos e a orientação é: façam os exercícios do roteiro de aprendizagem. Se tiverem dúvidas, questionem os professores, que naturalmente que eles estarão orientando vocês com relação a isso. Conhece alguém que não conseguiu acessar o vídeo? Manda o link para ele. Ajude os colegas a poderem resolver e aprender também. Lembrando que vocês já estão no 9º ano, ano que vem tem ETEC, tem prova de ETEC, tem IFISP, né? Enfim, tem várias coisas legais aí para vocês fazerem, então é importante não deixar de estudar em casa e sempre estar buscando meios, né, gente? Tem tantas videoaulas hoje, tantos recursos para que vocês possam aprender. Um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.